Então, muito bom dia, né? Maraísa, Maírla, aos demais colegas depois forem assistir. Eu vou estar, já habilitei a nossa gravação dessa aula de hoje de revisão. Vou estar pegando nosso último tema na qual estudamos, tá bom? Para estar fazendo essa revisão de uma forma mais encurtada, de uma forma mais breve, né? Porque a aula na íntegra ela está postada lá na nossa plataforma, tudo bem? Então, na aula anterior, a gente tinha falado sobre métodos e sistemas de treinamento de força, tá? Qualquer coisa vocês podem chamar aí, que eu estou perdendo por enquanto a visão do chat, mas qualquer coisa pode dar o toque. Então, nos métodos e sistemas de treinamento de força, nós vimos, né, falando um pouquinho que inicialmente, dentro da musculação especificamente, primeiro surgiu-se sobre os métodos de treinamento, surgiu-se a prática para depois se fazer teoria. E ainda hoje nós temos muitos métodos que são utilizados na prática, mas não tem a teoria. E o que seria essa teoria? Seria estudos científicos que comprovassem aquele sistema de treinamento para determinado objetivo, tá bom? Então, inicialmente, os métodos de treinamento surgiram mais da prática, da testagem dos próprios bodybuilders, dos atletas, e aí foi se criando algumas teorias. Alguns foram testados, outros não. Bom, livros que falam sobre métodos e sistemas de treinamento, duas recomendações, né? Nós temos aqui o livro Métodos de Treinamento da Hipertrofia, que eu também tenho, que é o do Belmiro de Sales, tá bom? Um livro muito bom. E também Musculação e Métodos e Sistemas, que eu vou estar colocando na plataforma para vocês. Quer dizer, eu já deixei disponível lá todos esses livros, só não esse, porque eu não tenho ele em versão PDF, tudo bem? Mas aí fica uma dica para quem quiser comprar depois, adquirir, principalmente para quem vai enveredar mais por essa área, tá bom? Esse aqui eu tenho, tá lá, eu já coloquei na plataforma. Então, fica-se essa dúvida, principalmente nos métodos e sistemas de treinamento, se é necessário utilizar cargas pesadas, primeiro, para gerar adaptações hipertróficas significativas. O que seria isso? Que tenham significado, que tenham um bom resultado, tá bom? Então, cargas pesadas e cargas leves apresentam resultados significativos para hipertrofia. É o que os estudos já têm, já demonstram, tá bom? Então, de certa forma, variar as cargas de maneira planejada é uma estratégia interessante na elaboração do programa de treinamento. Muitas das vezes, os próprios alunos chegam na disciplina de musculação pensando, por exemplo, em exercício. O que é geralmente que a gente não vê mesmo na musculação são os exercícios, porque aí você pode pegar qualquer livro, tá bom? Estudar sobre os exercícios tipo músculo peitoral, quais são os exercícios para bíceps, para costa. O que a gente vai ver é que na periodização, quando eu vou prescrever um exercício físico para determinada pessoa, eu tenho que entender os princípios, eu tenho que entender os métodos para poder levar ela ao objetivo do treinamento, tá bom? Então, um dos primeiros pontos seria a variação de carga, né? Então, quando eu vario a carga de maneira planejada, eu tenho aí uma boa elaboração do meu sistema, do meu programa de treinamento, tá? Então, a variação planejada da carga, ela pode ser feita de três formas, né? E também com três objetivos. Com o objetivo de força muscular e hipertrofia muscular, cargas pesadas. Com o objetivo de resistência muscular e hipertrofia muscular, cargas mais leves. Com o objetivo de força muscular, resistência muscular e hipertrofia muscular, eu vou ter cargas mistas, uma combinação de cargas pesadas com cargas leves, ok? Tudo depende do objetivo pré-determinado. Para isso, para que eu possa determinar o próprio objetivo, eu vou ter que me basear em cima de um método de treinamento, tá bom? Que são uma combinação das variáveis agudas do treinamento de maneira planejada. E é claro, praticando-se ao longo do tempo, eu vou ter não só variáveis agudas, mas variáveis crônicas, beleza? Então, objetivo, né? Tudo isso aqui de acordo com o Shida et al. 2006. O objetivo, variar estímulo, né? Então, um dos objetivos dos métodos, dos sistemas de treinamento é variar o estímulo, tá bom? Elevar o nível de estresse comparado ao treinamento tradicional e aumentar também maior volume, maior intensidade e maior densidade do meu treinamento. São três quesitos que eu vou
estar destrinchando aqui com vocês rapidinho. Então, sobre a hipertrofia, né? Para um aluno avançado, né? Eu vou ter que gerar novas adaptações ao treinamento. Sabemos que cientificamente é comprovado, quanto mais treinado o indivíduo, mais difícil é gerar essas adaptações, ou seja, estímulos que vão gerar, como é que eu posso dizer, novos resultados, novas adaptações. Para isso, eu vou ter que utilizar métodos para aumentar o estresse no treino, tá bom? Um biset, um 3-set, um super série, uma hash pause, são modelos de sistema de treinamento que à medida que o indivíduo vai passando o tempo de treino, ou seja, vai saindo de um iniciante para um intermediário, de um intermediário para um avançado, eu tenho que aumentar a minha intensidade de estímulo para ele, de estresse. E é claro, quanto maior o meu estresse muscular, maior vai ser a densidade do meu treinamento, tá? Tá, beleza, Kleber. Então, de certa forma, o que seria densidade de treinamento, né? Exemplo, 3 séries de 10 repetições com 50 quilos com 1 minuto de intervalo seria uma densidade de treinamento, tá bom? No exemplo 2, 3 séries com 10 repetições com a mesma carga e agora com um tempo de intervalo é outro tipo de densidade do meu treinamento, ok? O volume total do meu treino pode ser calculado de acordo com as minhas repetições, o geral, né? Eu vou pegar as séries, multiplicar pelas repetições, vezes a minha carga e eu vou ter um volume total do meu treino aqui, de 1.500 quilos, tá bom? Mesmo volume, percebam que no treinamento, nos dois exemplos, eu tenho o mesmo volume, a mesma intensidade nas duas condições, porém a segunda apresenta o quê? Um treino mais denso, porque densidade significa volume e intensidade dividido pelo tempo. Ou seja, se eu pego 3 séries de 10 repetições com 50 quilos com 1 minuto, eu vou ter um nível de densidade. Se eu quero aumentar a densidade do meu treino, com a mesma série, com a mesma repetição e com a mesma carga, eu mexo com o tempo de intervalo. Então eu vou ter um treino mais denso, tá bom? Isso daqui são situações que vai muito de acordo com uma pessoa que tem pouco tempo para treinar. Você pensa no volume, pensa na densidade do treinamento, também na intensidade. Quando você mexe com o tempo de descanso, você acaba gerando, teoricamente, cientificamente, né, os mesmos efeitos de uma pessoa que vai treinar 1 hora e 30. É claro que vai ter aí algumas diferenças significativas dependendo da intensidade do treino. Para tal efeito, né, dos métodos de treinamento, nós dividimos aquilo em 2 grupos distintos: os métodos tradicionais e os métodos mais avançados, mais recentes, mais com estudos embasados que demonstram aquilo a qual a gente vai estudar, tá bom? E é claro, cada um desses métodos de treinamento vai ditar a intensidade do esforço, que pode ser entendido de 3 formas: um esforço submáximo, um esforço máximo e um esforço supramáximo, tá bom? Isso aqui tudo dentro da musculação. O submáximo seria exercício sem falha concêntrica. Já falamos em aulas anteriores o que seria uma falha concêntrica, mas aqui exemplificando novamente, imagina um exercício de rosca direta na barra, ou então flexão de cotovelo, ou então o próprio rosca direta mesmo. Você está com a barra, determinada carga de cada lado, você vai fazer. Quando o exercício é submáximo, não tem falha concêntrica. Quando o exercício é máximo, o meu movimento vai até a falha concêntrica, tá bom? Quando eu estou treinando, aí estou naquela repetição que eu não consigo mais subir a barra, não consigo, falha concêntrica, tá bom? E nós temos os movimentos, os exercícios voltados com intensidade supramáxima, que é além da falha concêntrica. Quando eu já estou na minha falha concêntrica, eu posso ainda ter o auxílio de outra pessoa na ajuda da fase concêntrica e segurar na fase excêntrica. Eu vou além da falha, tá bom? Então, é claro, tudo isso aqui também vai de acordo com o nível de treinamento da pessoa. Iniciantes, até 3 meses. Intermediário, até 6, 8 meses, tá bom? Indivíduos avançados, com mais de 8 meses de treinamento, com assiduidade aí de 90% a 95% nos treinos,
3 a 6 vezes por semana, tudo bem? A utilização de métodos de treinamento com sujeitos intermediários avançados permite a elevação do volume de treinamento, tá? Que é um fator muito importante para a hipertrofia. E aí, os métodos de treinamento são necessários para evitar uma estagnação, tá bom? Maximizar o ganho de hipertrofia, de força e de hipertrofia, segundo o que os estudos demonstram, sim, tá bom? Os métodos, você dá um estímulo no indivíduo, chega a determinado ponto, né, um platô, que ele estagna. Aí eu vou preciso mudar um método ou sistema de treino para poder promover outro tipo de estímulo, tá bom? E aí, dentre esses métodos, nós também temos que entender algumas outras variáveis que podem influenciar, tipo intervalo de descanso, né? Segundo DeSales 2009, uma relação entre o meu tempo de descanso. No estudo dele, relataram que intervalos entre séries de 30 a 60 segundos são uma ótima alternativa para estimular a hipertrofia muscular. Tá bom? Então, de 30 a 60 segundos, vai de acordo com a necessidade do treino, com o nível também, tá bom, de treinamento daquele indivíduo. No entanto, há também sugestões de descansos mais curtos, algo em torno de 30 a 45 segundos. Lembrem-se, eu não estou mexendo aqui com o volume, mas eu estou mexendo com a densidade e a intensidade do meu treino, para maximizar tanto a questão da hipertrofia, principalmente em indivíduos ectomorfos e longilíneos. Intervalo de descansos maiores do que 60 segundos são recomendados para sujeitos que desejam aumentar o que a gente chama de recuperação da creatina, né, ou fosfato de creatina intramuscular. Assim, manter o mesmo nível de intensidade, particularmente aqueles indivíduos que têm como objetivo força muscular. Então, intervalos superiores a 60 segundos, tá bom? 1 minuto e meio, 2 minutos e meio, que às vezes você pode começar com 1 minuto e meio, depois 2 minutos, depois 3 minutos, que à medida que você está fazendo exercício, vai haver mais depletação da creatina fosfato, né? E aí, necessita-se de um tempo maior para poder recuperar. Isso voltado para o treinamento de força muscular. Num treinamento de força muscular, eu posso ter como resultado um pouco de hipertrofia? Sim, porém não é o objetivo principal. Aqui o objetivo é a progressão de cargas. E é claro que a progressão de cargas, ela gera efeito no tecido muscular, tá bom? Beleza, continuando. Então, entendemos aí intervalo. Agora a gente vai falar sobre intensidade. A intensidade para a hipertrofia muscular, ela é dependente do nível do treinamento, ou seja, sujeitos menos treinados respondem a menor intensidade, tá bom? Algo em torno de 60% de uma repetição máxima, 1 RM, ou aproximadamente 12 repetições máximas. É aquela história que sempre se falou na musculação. Quanto menos treinado no indivíduo, qualquer coisa que ele fizer gera um resultado, tá bom? Enquanto que indivíduos treinados vão necessitar de uma intensidade em torno de 80% de 1 RM ou aproximadamente 8 repetições máximas nos treinos, tá bom? Para Frey 2004, a hipertrofia máxima ocorre em intensidades entre 80% a 95% de 1 RM. Então, eu necessito de cargas também para poder gerar hipertrofia. Eu necessito de cargas também para poder gerar força muscular. É importante salientar, tá bom, a necessidade de alternar as intensidades ao longo do treinamento. Você monta uma periodização, uma prescrição, a intensidade não pode estar sempre lá em cima, você tem que fazer oscilações. Não quer dizer que também você não possa fazer sempre um treinamento com intensidade lá em cima, mas também tudo vai depender do nível do seu aluno, tá bom? Então, uma intensidade lá em cima, ele vai permanecer por determinado tempo. O ideal depois é você baixar e dar sempre umas osciladas. Variação de estímulo, tá bom? Quanto mais treinado, maior você tem que utilizar essa variação de estímulo. Então, é importante salientar, né, a necessidade de alternar principalmente essa intensidade ao longo do treinamento. Dessa forma, previne-se lesões. É aquele fato que eu acabei de comentar para vocês. É necessário oscilar? Sim, porque se ele estiver sempre no alto patamar, sempre numa intensidade elevada, o risco de estresse ou de lesão é altíssimo, tá bom?
E é claro que se você fizer isso, você vai conseguir prevenir lesões por estresse e também vai favorecer uma melhor recuperação muscular para uma nova rotina de treino. Exemplos, isso aqui eu não citei na aula anterior, mas eu lembrei. Como é que eu organizo o treino de um indivíduo? AB, ABC, ABCD, ABCDE? Tudo vai depender, primeiro, do nível que o aluno tá bom? Se ele é um indivíduo altamente avançado, atleta, e ele já tem um bom desenho muscular, já tem toda aquela questão da consciência corporal desenvolvida, tem uma musculatura mais desenvolvida, aí eu vou ter que agora dar estímulos mais pesados, consequentemente eu vou ter que dar um tempo de intervalo maior. E aí, é claro, uma prescrição AB ou ABC não cairia bem. O ideal seria um ABCD ou até um ABCDE, tá bom? AB poderia ser muito empregado em indivíduos aí, como é que diz? Iniciantes, no qual você pode utilizar estímulos tipo o treinamento do circuito. Você combina parte superior num dia, parte inferior no outro, para indivíduos que estão primeiro em estágio iniciante e principalmente em perca de peso, ok? Ao contrário do que muitos leigos acreditam, né, para uma hipertrofia muscular é importante, o importante não é a quantidade de carga levantada, tá bom? Mas sim a qualidade da execução do movimento. Então, é claro, tem muita gente que diz assim, e quem malha de vocês, eu já está tendo experiência de trabalhar com sala de musculação, fala-se bastante. Quer ganhar massa muscular? Taca peso. Não adianta você colocar peso e ter uma qualidade horrível na execução do exercício. Você tem que ter um controle da fase concêntrica, da fase excêntrica, da angulação do seu braço para poder gerar um estímulo legal. Se você aumenta demais a carga, você vai começar a fazer os roubos ou diminuir a angulação. Exemplo, mais uma vez usando a rosca direta, indivíduos que fazem a flexão do cotovelo faz só isso. Quando está descendo a barra, ele joga o braço para trás. O que foi que ele fez? Nada. Ele não alterou nada da angulação do cotovelo dele. Ele apenas acabou jogando o braço mais para trás. Tá bom? E é claro, dependendo do nível de treinamento, o músculo deve chegar à exaustão ou até próximo da exaustão. Então, isso aqui são fatores que ditam a intensidade do treino. A partir disso, nós também temos a velocidade de execução, né? Que é a velocidade em que se executa o exercício, que também vai determinar se haverá maior ou menor estímulo voltados para a hipertrofia muscular, tá bom? O Bradshaw Enfield, em 2015, tá bom? Conduzindo assim uma revisão, verificou que após análise sistemática, né, e uma meta-análise, que velocidades entre 0,5 até 8 segundos favorecem a hipertrofia muscular, tá bom? Sendo desprezível velocidades muito lentas, por exemplo, acima de 10 segundos. Não entendi, Kleber. É velocidade de execução, fase concêntrica, fase excêntrica, diminuição do músculo, alongamento do músculo. Se eu faço aqui a flexão de cotovelo e vou fazer, sei lá, 3 segundos a velocidade de subida, mas eu vou fazer 6 segundos a velocidade de descida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque um dos fatores que eu acabo aumentando é o TTM, tempo sob tensão. A minha musculatura ela vai permanecer mais tempo sob tensão. Consequentemente, vai gerar um maior estresse, maior nível de microlesões musculares. E aí no repouso eu vou ter uma reconstrução dessas microlesões aí, né? Uma recuperação e aí consequentemente um processo de hipertrofia melhor, tá? É justamente isso, viu, Maraísa? A galera tem essa ideia de peso, taca peso, taca peso. Que nem eu vi um vídeo de um menino que quer ser bodybuilder, né? Mas, enfim, ele tava na academia, era tanto peso no leg press que ele só fazia isso aqui, ó. Cadê a amplitude? O que é que tu tá trabalhando ali, né? Então, não adianta tacar peso também sem ter uma boa amplitude, uma boa velocidade de execução, tá bom? Um bom controle do movimento. Dentro dessa velocidade de execução, um ponto importante a detalhar é que velocidades mais rápidas parecem promover hipertrofia maiores em pessoas destreinadas, viu? Então,
É aquela mesma história. Indivíduo que não é treinado, tudo que ele fizer dá resultado. Então aproveita, abusa um pouquinho da velocidade, porque ele também ainda não tem tanto controle muscular. Consequentemente, ele vai fazer velocidades mais rápidas. Isso também vai gerar hipertrofia nele, tá bom? Dessa forma, vamos falar agora especificamente sobre os métodos e sistemas de treinamento, tá bom? Então, o treinamento de força possui inúmeras variações. Qual é o profissional que realmente se destaca na musculação? Para vocês que estão pagando musculação, que estão trabalhando com musculação, que querem seguir pela parte do personal trainer, como é que quer se destacar? É você estar amparado cientificamente, é você entender os princípios, é você entender os sistemas e é você saber utilizar isso dentro das suas periodizações de acordo com o nível do seu treinamento. Pronto, é uma tarefa de casa. Se você sabe isso, você sabe o que utilizar para o seu aluno, quando utilizar e como utilizar. Não é bicho de sete cabeças. Agora é claro, tem que dominar o assunto, tem que estudar, tem que ler, tem que pegar artigo científico, tá bom? Não é se basear somente pela prática. Então, diversas possibilidades foram propostas ao longo dos anos. A gente viu isso, que muita coisa surgiu da prática para poder depois virar teoria. A seguir temos alguns dos sistemas de treinamento mais utilizados. Não deu para abordar todos, mas aqui eu cito os mais abordados nas salas de musculação. Pirâmide completa, né? Que é aquela repetição que pode... aquele exercício que pode começar com 12 repetições e ir caindo. 10, 8, 6, 4, 2 e uma repetição e acabou, tá bom? O sistema de treino pirâmide completa favorece tanto o estímulo para hipertrofia muscular, quanto também para o aumento da força. Nós temos aqui dois exemplos distintos, um no qual eu tenho uma pirâmide crescente e uma pirâmide decrescente. Aqui eu vou ter a série, a carga e as repetições. Percebam que na pirâmide crescente, à medida que eu elevo a carga, eu diminuo o número de repetições, tá bom? Na primeira série, a carga é leve, as repetições de 12 a 16. Na segunda série, a carga agora já é leve para média. E agora eu já vou cair um pouco mais repetições. Vai ser de 10 a 12. Na média, tá bom? Quando a carga for média, eu vou fazer de 8 a 10. E quando a carga for pesada, ou em alguns casos extremamente pesados, e aí pode diminuir até mais, 4 a 6 repetições. Isso aqui é a pirâmide crescente. Lembra? Carga. À medida que a carga aumenta, o número de repetições diminui. E a pirâmide decrescente, Cleber? Nada mais é do que o inverso. Eu começo com a carga pesada e vou caindo essa carga e aumentando o número de repetições, tá bom? Aqui aumenta as repetições e aqui diminui a carga, tá bom? Então isso aí é um sistema bastante utilizado, que é o pirâmide crescente, tá bom? E decrescente. Pode ser completa também. Além disso, eu também posso ter combinações de pirâmide crescente e pirâmide decrescente, tá bom? Que é uma mistura da pirâmide das quais nós já citamos. Então aqui eu vou ter um corte, né? Percebam. Primeira série, a minha carga é leve, 12 a 16 repetições. Segunda série, minha carga é leve para média, 10 a 12. Sucessivamente, a carga agora é média, 8 a 12. E a carga pesada, 4 a 6. Cheguei aqui, agora eu começo a cair de novo a carga e aumentar o número de repetições. Seria uma pirâmide aí crescente e decrescente, tá? Utilizando os dois sistemas para um mesmo exercício, para uma mesma prescrição. E tirem isso aí da cabeça, vocês podem combinar vários sistemas durante um treino, tá bom? Cabe você ressaltar, dominar cada um deles. Para quais pessoas o treino de pirâmide é indicado? Pirâmide crescente já se mostrou bastante útil para pessoas em nível iniciante, que tem dificuldades em aumentar principalmente a carga nos seus treinamentos, pois ela propõe que isso ocorra de forma gradativa e é o processo de adaptação, tá bom? Permitindo que o corpo se adapte melhor, beleza? Sistema bisete e trisete, né? No treino bisete são realizados dois exercícios para o mesmo grupo muscular, sem que haja descanso entre um e outro. Exemplo, vou lá e faço flexão de cotovelo na barra e depois vou fazer rosca alternada para o mesmo músculo também. Existem algumas prescrições que pode ser músculo agonista e músculo antagonista, só que aí entra muito em outro sistema de treino, tá bom? Então, bisete pode ser 2
E o tricep pode ser 3 exercícios executados ao mesmo tempo. Exemplo, você está lá no supino reto, aí faz supino reto, faz crucifixo e depois vai lá e faz o crossover, tá bom? Ou o voador, ok? Então seria 3 exercícios sem um tempo de descanso entre eles. O sistema super série, tá bom? Nesse sistema aqui do B7, tá bom? Recomenda-se mais para indivíduos intermediários até para avançados, tá? Não é legal muito para iniciante, tá bom? O super série, método de treino ou técnica de intensidade, tá bom? É um treino de já mexe um pouco com a intensidade, também é conhecido como super série. Consiste quando você agrupa 2 ou até mais exercícios com um mínimo de descanso entre eles. Esse encurtamento do descanso tem o principal objetivo de acumular mais volume, principalmente no mesmo tempo de treino. É aquela ideia, se eu tenho 3 séries de 10 com 1 minuto de intervalo, eu vou executar essas 3 séries de 10 em X tempo. Se eu quero mexer com esse volume, eu mexo no meu tempo de descanso, tipo era 1 minuto, eu boto 30 segundos, eu consigo fazer mais séries, e aí consequentemente eu tenho um volume de treino superior, tá bom? Esse é um exemplo que eu quis demonstrar. Na série composta, né? Nesse tipo de super série, agrupam-se os exercícios que trabalham o mesmo grupo muscular. E aí, aqui eu posso fazer uma junção de 2 exercícios para o mesmo músculo-alvo, tá bom? Visando intensificar a minha intensidade do estímulo, tá? Procurando obter maior adaptação. Isso pode ocorrer através de uma pré-exaustão, tá bom? Que é um desgastamento do músculo-alvo para garantir que esse fator limitante num exercício multiarticular a seguir. Exemplo, não sei se vocês sabem que esse exercício esse é o pull down, mas você está fazendo ali no puxador esse movimento de, lembra, aqui é flexão, aqui é extensão. Quando eu faço essa extensão, eu estou trabalhando de forma isolada o meu dorsal, tá bom? Então eu poderia utilizar esse exercício, esse série composta, para dar uma pré-exaustão no meu dorsal, porque muitas das vezes o meu bíceps vai cansar muito mais rápido do que o dorsal, e aqui eu não tenho a ação do bíceps. Então eu faço essa pré-exaustão para poder desgastar meu dorsal, e aí depois ir para um puxador, tá bom? E aí começar a dar uma porrada maior, uma intensidade maior, uma ênfase maior na minha musculatura dorsal, tá? Ou simplesmente através da aplicação de 2 exercícios, né, que estimulem o mesmo músculo-alvo com ações ou ângulos diferentes. Após isso, nós também temos o sistema super série agonista-antagonista, tá? É uma combinação. Nesse tipo de super série, os exercícios emparelhados envolvem músculos opostos, ou seja, músculos agonistas no primeiro exercício serão antagonistas no seguinte e vice-versa. Exemplo que eu coloquei aqui. Exercício 1, o exercício do supino. E o exercício 2 é o exercício da remada. Então, quando eu estiver fazendo supino, meu músculo agonista seria principalmente o peitoral. Quem é o meu antagonista? É o meu dorsal. Quando eu for fazer dorsal, o grande dorsal é meu agonista e quem é meu antagonista é o meu peitoral, tá bom? Sistema de treino circuito. Nesse aqui, indivíduos intermediários para avançado também, tá? Você vai perceber que quanto mais complexo, quanto mais intenso, quanto mais denso ou quanto melhor o volume, é para você mexer mais com essas variáveis com indivíduos que já estão se adaptando. E aí, quanto mais adaptado, quanto mais treinado, mais difícil é você variar esse estímulo para obter resultados, tipo hipertrofia muscular. Então, indivíduos intermediários para avançar. O sistema circuito, né, é um treino em circuito que pode ser utilizado para diversos objetivos, por exemplo, melhorar a resistência muscular, melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, entre outros, tá bom? O circuito geralmente é elaborado com 8 a 10 exercícios em sequência, tá bom? Faz um exercício, saiu, vai para o outro, saiu, vai para o outro, saiu, vai para o outro, tá bom? E também você pode se utilizar de pequenos intervalos entre cada um desses exercícios para fazer um descanso ativo. Como assim, Kleber? Não é você ficar parado.
é fazer um descanso ativo realizando ou abdominal, ou você pedalar, ou você pular a corda, tá bom? E aí pode ser utilizado com indivíduos iniciantes para intermediários, não é tão recomendável para indivíduos intermediários para avançar, ok? Método de pré-exaustão. Na pré-exaustão, utiliza-se primeiro um exercício monoarticular e na sequência outro multiarticular, tá bom? Ambos exercícios para o mesmo grupo muscular. Aqui a gente não tem uma anteposição de agonista-antagonista. Aqui são os dois exercícios voltados para o mesmo grupo muscular. Exemplo, eu faço um crucifixo, que aqui eu não vou ter tanta ação do meu tríceps, e depois eu faço um supino reto, ok? Aqui você pode estar utilizando para indivíduos intermediários para avançados, tá bom? Porque vai ter uma solicitação também de exercícios livres, e aí às vezes o cara não está muito adaptado. Na musculação você pode começar fazendo uma adaptação com exercícios livres, tá? Para poder já ele adquirindo uma mecânica, só que muito cuidado com a carga. Método de sistema isométrico, né, ou isometria. Você pode fazer uma combinação com um exercício até dinâmico e depois partir para uma isometria, tá? Nesse tipo de treino, o sujeito realiza força estática num determinado ângulo articular. As adaptações desse tipo de treino ocorrem nas imediações do ângulo treinado, tá bom? Então, exemplo, a galera que faz, principalmente meninos, né, faz o leg, aí depois levanta e faz a isometria do agachamento, segurando ou em pé ou escorado na parede com uma bola, tá bom? Vai fazer glúteo, aí faz o exercício de prancha, tá bom? Prancha inversa, em decúbito dorsal. E aqui a prancha também, que trabalha a região do meu core, abdominal, glúteo, tá bom? Então são exercícios de isometria, que também melhora tanto o condicionamento como também a força do indivíduo. Pode ser utilizado, aqui já pode ser utilizado desde de indivíduos iniciantes até avançados, tá bom? Iniciante com menor escala de tempo, tá bom? A isometria ela é controlada pelo tempo. E aí, é claro, quanto mais treinado, maior o estímulo. Quanto menos treinado, menor o estímulo, tá bom? Porque qualquer coisa já dá resultado. Método de sistema negativo ou excêntrico. No treinamento negativo, o sujeito sozinho, né, realiza sozinho o movimento durante a fase excêntrica e recebe ajuda para vencer a fase concêntrica. Lembra? Inicialmente nós estávamos conceituando e vimos lá as intensidades, né? E vimos que tem a intensidade máxima, submáxima e acima disso, né, a supramáxima. Então você vai fazer aí estímulos. Chegou na falha concêntrica, você pode misturar o estímulo, o método de treinamento, o sistema. Vou fazer agora um negativo excêntrico. E aí, é claro, a fase excêntrica ela é comigo. Na fase concêntrica, eu tenho que ter o auxílio de uma pessoa para poder me ajudar nessa fase concêntrica, tá bom? Eu posso fazer isso durante um treino, que eu estou mesclando, ou eu posso fazer já desde o início, porque o que preconiza esse sistema é que, por sua vez, a intensidade deve ser maior do que 100% de 1 RM. Então, geralmente é feito com cargas elevadíssimas. Para qual indicação de treinamento, Kleber? Isso aqui exclusivamente, eu vejo aquele cara que está no último estágio aí, como é que eu posso dizer, que já está treinando bem legal do intermediário, para principalmente o avançado, tá bom? Que é um método bastante avançado de treino. Drop set, né? O drop set é um treino onde o sujeito realiza 2 ou 3 séries de 6 a 8 repetições máximas e posteriormente vai reduzindo em 20% da carga, realizando quantas repetições ele conseguir. Tipo, faz a cadeira extensora entre 6 e 8 repetições. Fez a oitava, baixa 20% da carga e vai de novo. Baixa 20% da carga e vai de novo. Pronto, dá um tempo de intervalo. Isso aí foi só uma série composta de 3 movimentos, tá? Pode ser utilizado principalmente para indivíduos intermediários para avançado, ok? Método rest pause, já digo logo, rest pause é indivíduos extremamente avançados ou avançados, tá? Ou até no último estágio intermediário para avançado. Quando você detecta que a pessoa treina legal, que ela sabe contrair a musculatura,
No rest pause, mais conhecido como pausa-descanso, o sujeito realiza um número de repetições até a falha concêntrica, que gira em torno de algo de 8 a 10 repetições máximas. Lembrem, o que é 8 a 12 repetições, 8 a 12 RMs, e o que é 8 a 12 repetições, tá? São duas diferenças. 8 a 12 repetições máximas é que ele não consegue fazer a 13ª. E aqui eu tenho uma modulação de quê? Da carga, tá? Quando eu estou só de 8 a 12 repetições, você passa para um indivíduo iniciante, ele está lá com uma carga, ele consegue fazer de 8 a 12, mas se você pedisse, ele conseguiria fazer muito mais, tá? Ele descansa de 5 a 10 segundos e repete a série, tá bom? No rest pause, ele vai fazendo isso. O intervalo só gira em torno de 5 a 10 segundos e repete de novo entre 8 a 12 RMs, tá? Até ele conseguir completar. Fez 10 segundos, vai de novo. 12. Ele dá um descanso, ele depois repete de novo, tá? Realizar 5 micropausas entre zonas de repetições, tá? Ele vai lá montar o sistema de série, de repetição. Em uma série, em uma determinada série, ele vai executar tantas repetições, só que nessas repetições ele vai ter micropausas entre essas repetições máximas. Tipo, de 6 a 8 RMs, que é uma falha, né? Ele vai dar de 10 a 20 segundos de intervalo. Até a falha concêntrica vai girar também entre 10 a 20 segundos. Até a falha concêntrica, na última série, intervalo entre as séries. Isso aqui é só uma, tá? É outro modelo de executar o rest pause. Numa primeira série, num exercício, fiz de 6 a 8 repetições, descanso de 10 a 20 segundos. De novo, vou até agora, não mais de 6 a 8, eu vou até a falha concêntrica, até não aguentar mais. É outra forma de executar o rest pause. 16, digamos, um exemplo, tá? 10 a 20 segundos. Na última também, de novo, até a falha concêntrica, não conseguiu mais, aí você dá um intervalo para poder, cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio, até 2, para depois iniciar de novo outra série, tá? Então, por isso que eu digo, é um sistema de treino bastante avançado. Tem muito indivíduo que não sabe nem contrair a musculatura, nem segurar a carga, sabe o que é fase concêntrica e excêntrica, fazendo rest pause. Muito cuidado na prescrição, viu? Então, um dos efeitos, é tão importante eu citar a questão do que é um sistema de treino bastante avançado, que ele tem alguns efeitos. Um deles é a elevada resposta aguda de PA. Como assim, Kleber? A pressão arterial, né? Ela cai bastante. Há um efeito que a gente chama de hipotensivo. E aí indivíduos que executam esse tipo de treinamento têm muita tontura e possivelmente até desmaio. Então nada de passar isso aqui para indivíduo iniciante ou até mesmo indivíduo ali intermediário que não treina legal. Sujeitos sugerido principalmente para sujeitos experientes, tá? Então, ou você pega o último estágio do intermediário, que o cara que está com 8 meses treinando, treina 5, 6 dias por semana, treina legal, ou então indivíduo que já treina há mais de um ano, tá bom? Porque eles dominam a técnica de execução, ok? Pico de contração, sistema de treino, consiste na execução de uma contração estática isométrica com duração de 2 a 5 segundos ao final da fase concêntrica do exercício, ou no ponto de maior desvantagem mecânica, que é a maior tensão, tá? Desculpem aí, pessoal. Então, para exemplificar, mais uma vez a rosca direta, tá? Que aí você também vai selecionar exercícios que tenham segurança para o seu aluno executar. Como ele está fazendo aqui, geralmente o pico de contração pode ser no ângulo de 90 graus. Então, seguro ali, faça a repetição. 1, 2, 3, você pode variar de 2 a 5 segundos. Desceu, fase excêntrica. Subiu, 1, 2, 3, desceu. Então, o pico de contração pode ser dado aí principalmente no ângulo de 90 graus. Isometria. Ao final da fase concêntrica, né? Exemplos na extensão do joelho, aquela cadeira extensora, né? Ou na flexão de joelhos. Isometria no ponto de maior desvantagem mecânica poderia ser no supino ou no agachamento, tá? Com cuidado.
para você não machucar o peitoral, principalmente o quadríceps do indivíduo. Pessoal, eu tô falando, se vocês tiverem alguma dúvida, pode até perguntar aí, viu? Outro que é muito conhecido na prática, mas tem pouquíssimos estudos, que seria o GVT, né? Que é o German Volume Training, que é o treinamento alemão com grande volume, onde o sujeito realiza 10 séries com 10 repetições, são 10 séries de 10 repetições para um determinado exercício, tá bom? E o descanso gira em torno de 60 até 90 segundos. Pode ser utilizado principalmente para indivíduos intermediários, mais indicado aí para indivíduos avançados, ok? O FST7, né, outro exemplo aí também de método de treino, surgiu muito aí com a questão dos bodybuilders, mas tem pouquíssimo, na verdade não tem estudos que demonstrem eficácia, né? Que seria o treinamento, né, de alongamento da face muscular. O que é que esse treinamento preconiza? Que o sujeito deva realizar de 7 a 8 repetições, ou 8 a 12 repetições, tá bom? No intervalo entre cada uma dessas repetições, ele faça 30 segundos, tá? Esse sujeito vai estar alongando a musculatura. Exemplo, vou usar aqui o que eu vejo muito a galera fazendo, o FST7. A flexão plantar em pé, panturrilha, tá bom? Você faz a flexão e dorsoflexão, a extensão e dorsoflexão. Você faz aquele movimento de flexão plantar, ficar no pé da bailarina e voltar. Você faz tantas repetições ali, tá? De 8 a 12 repetições. E é claro, quando você terminar as 12 repetições, você vai dar um intervalo de descanso. Durante esse intervalo, você pode fazer um alongamento da sua panturrilha, 30 segundos segurando cada uma das pernas, tipo, coloca a mão na parede e o pé lá atrás, vai alongar a musculatura do gastrocnêmio, tá bom? Então, é um modelo que preconiza, e um dos principais pontos que ele diz é que com o alongamento da face muscular, eu vou ter como é que eu posso dizer? Dentro da minha fibra muscular eu vou ter uma face que vai segurar essas fibras. Quando eu alongo eu vou dar uma folga, e aí permite um processo de hipertrofia. Por isso que eu disse, ainda tem falhas ainda científicas nesse método, mas eu vejo sendo bastante utilizado nas academias, tá? Tem quem defenda, tem quem seja totalmente contra, tá? É isso, pessoal. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, pode falar que eu esclareço agora. Se também não tiver ficado nenhuma dúvida, se tiver sido bem claro nesses métodos e sistemas, tem vários outros também, tá bom? Tem alguns que nem são mais utilizados pela baixa eficácia, tá bom? Mas se você for montar uma periodização, prescrição e periodização, tudo vai depender primeiro para quem, tá? Se é uma pessoa que tem algum tipo de patologia, tá bom? E aí você deve estar variando com segurança, com aparato científico, os estímulos para esse indivíduo, para gerar resultado, seja perca de peso, redução de tecido adiposo ou ganho de massa muscular. Beleza, pessoal? Se não tiverem dúvidas, a gente encerra por aqui. E não se esqueçam de fazer o teste que está disponível na plataforma para quem não fez ainda. A Maraísa disse que não está com dúvida. Kathleen que está aí também. Kézia, desculpa. Kézia e Marla também não tem nenhuma dúvida. Deu para entender aí sobre os sistemas. Pronto. Então, pessoal, a gente finaliza aqui nossa aula, tá bom? Tenham aí um restante de dia abençoado, fiquem todos com Deus e nos encontramos semana que vem na nossa AV2, tá bom? O teste vai estar disponível até sexta-feira. Ok? Tchau, tchau, pessoal.